Olá então, parceiros da Bíblia, chegamos agora aos capítulos 16 a 18 do livro de Jó. E ele nos leva ao ponto mais profundo da angústia humana, mostrando o embate entre o sofrimento inexplicável de um homem justo e a teologia fria de seus amigos. Depois de perder seus bens, seus filhos, sua saúde, Jó agora precisa lidar com o peso do julgamento daqueles que deveriam consolá-lo. No capítulo 16, vemos a resposta exausta de Jó no segundo discurso de Elifaz. Ele, em vez de encontrar alívio, Jó encontra a acusação. Ele desabafa sobre a atitude de seus amigos, dizendo: "Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são pobres consoladores." Esse versículo revela algo muito importante sobre o cuidado pastoral e, sobretudo, sobre a amizade cristã. Palavras vazias e teologias aplicadas sem o amor causam mais dor do que a própria tragédia. Os amigos de Jó queriam defender a Deus, mas para isso decidiram esmagar um homem que já estava praticamente no pó. A aplicação para nós é muito clara. Ainda hoje, quando nos deparamos com o sofrimento alheio, somos tentados a oferecer respostas prontas e clichês religiosos. Jó nos ensina que muitas vezes o verdadeiro consolo não está em explicar a dor, mas em chorar junto, oferecendo presença em vez de discursos. Apesar de se sentir atacado por aqueles homens que eram seus amigos e até mesmo abandonado por Deus, é no capítulo 16 que Jó dá um dos maiores saltos de fé de todo o livro. No meio do seu desespero, ele declara: "Eis que também agora a minha testemunha está no céu, o meu fiador, ele está nas alturas." Aqui aprendemos uma lição extraordinária e gloriosa. Quando a terra nos julga e nos compreende mal, podemos apelar para o céu. Jó, mesmo sem ter a revelação completa que nós temos hoje, ansiava por um mediador, alguém que pudesse atestar sua integridade diante do próprio Deus. E para nós cristãos, esse versículo aponta diretamente para Jesus Cristo. Ele é a nossa testemunha fiel, o nosso fiador, o nosso advogado. Quando somos injustiçados ou quando não temos mais força para nos defender, podemos descansar sabendo que temos um Redentor vivo que intercede por nós nas alturas. Já no capítulo 17, o tom de Jó volta a ser de lamento e de esgotamento. A dor prolongada começa a quebrar o seu espírito. Ele não esconde mais a sua fragilidade e diz: "O meu espírito se vai, ele vai se consumindo, os meus dias vão se apagando e o meu sepulcro me está preparado." Vejam, esse texto mostra a realidade nua e crua da depressão e da desesperança que podem atingir até mesmo os servos mais fiéis. Jó não tenta parecer forte o tempo todo. Ele derrama sua alma diante de Deus. E isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade não exige que usemos máscaras de invencibilidade. Deus suporta a nossa honestidade. Se você está passando por um vale escuro, onde a única coisa que você consegue enxergar é o fim, saiba que o Senhor não rejeita por causa do seu cansaço. Ele ouve o seu gemido. Ele ouve o gemido do espírito quebrantado. Já no capítulo 18, encontramos
o duro discurso de Bildade, o suíta. Irritado com as palavras de Jó, Bildade faz uma longa e terrível descrição sobre o destino dos ímpios. Ele afirma: na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu fogo não resplandecerá. Bildade estava dizendo verdades teológicas de fato, e o caminho do ímpio leva à destruição, isso é verdade. O grande erro de Bildade, porém, foi a aplicação dessa verdade. Ele estava insinuando que se a vida de Jó estava em trevas era porque Jó era um ímpio e que escondia os pecados terríveis. Essa parte nos ensina que a verdade bíblica, quando usada como uma arma para ferir e sem o discernimento do Espírito Santo, torna-se, na verdade, muito destrutiva. Não basta ter a doutrina correta, é preciso ter o coração de Cristo para aplicá-la. Não podemos olhar para a dor do nosso irmão e assumir automaticamente que é um castigo divino aquilo que ele está passando. Jó, de 16 a 18, nos ensina que Deus se importa com a nossa dor e abomina a religiosidade que julga sem amar. A angústia de Jó era imensa, mas a sua esperança de ter uma testemunha no céu nos sustenta até hoje. Temos sido pobres consoladores ou instrumentos de graça na vida daqueles que sofrem? Quando somos incompreendidos, temos confiado no nosso advogado celestial, ou temos tentado nos justificar sozinhos? Se aprendemos a chorar com os que choram, a suspender os nossos julgamentos precipitados e a confiar que Jesus é o nosso fiador nas alturas, veremos que mesmo nos vales mais escuros, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Oremos. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e pela instrumentalidade, ó Pai, dela na nossa vida. Ó Deus, que possamos aprender, Senhor, a manejar a sua palavra com sabedoria, a amar, Senhor Deus, acima de qualquer coisa, a não nos ligarmos, Senhor, muito mais na teologia, mas mais no amor que a gente tem pelas pessoas. Que possamos, ó Deus, entender que o teu amor por nós nos capacita, ó Pai, a amar cada vez mais os outros. Ó Deus, não permita que fiquemos aqui nos justificando dos nossos erros. Não permita também, Senhor, que assumamos uma atitude de julgamento em relação às pessoas, mas nos ajude, ó Deus, com integridade, Pai, e amor que vem do teu trono da graça, a abraçar e acolher aqueles que precisam, aqueles que estão em sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos os parceiros da Bíblia da Igreja Batista em Perdizes. Que você tenha um dia abençoado sob a graça de Deus.